Olá, meu nome é Vanessa, sou professora de Educação Física e hoje a gente vai falar sobre a introdução dos esportes individuais de raquete na aula 22, primeiro ano do ensino médio. Importante lembrar, para que vocês entrem no Classroom, acessem lá o link, respondam as questões, não esqueçam de clicar em confirmar a atividade, enviar e a sua presença vai estar garantida no dia. Aos alunos que pegam atividade na escola, verifiquem quais os dias que a escola vai estar aberta em escala para vocês. Então, vamos lá. Os objetivos da aula. Então, a gente espera que ao final dessa aula você conheça os aspectos históricos dos esportes de raquete, identifique os esportes de raquete e perceba as diferenças entre esportes de raquete dentro e fora da escola. Então, vamos falar um pouquinho sobre a evolução deles, tá? Acredita-se que um esporte chamado jeu de paume tenha sido o precursor dos esportes de raquete e inicialmente era jogado com as mãos. Os esportes de raquete se desenvolveram com evolução própria, cada um com suas características. Então era um esporte que eles jogavam com as mãos, uma bola com as mãos, né? Então o que foi acontecendo? Foi machucando a mão, né, das pessoas e eles começaram a introduzir as raquetes para que evitasse esse problema com as mãos deles, das pessoas. A definição. Segundo o Cabello, os esportes de raquete são esportes praticados individualmente, porém em uma situação de oposição, ou seja, existe um adversário contra o qual se joga. Em duplas, pode se classificar como cooperação e oposição. A raquete. A raquete pode ser denominada como espécie pau-val, com uma rede de cordas esticadas para jogar tênis. Peça análoga de madeira leve e fina para jogar ping-pong ou frescobol. Aqui eu trouxe para vocês a evolução das raquetes, né? Isso aqui é um batoí. Lembra que eu comentei que eles utilizavam as mãos? E daí eles começaram a utilizar esse objeto aqui, né? Um objeto de madeira. E com o tempo eles acrescentaram um cabo e depois as cordas nas raquetes, tá? Então, essa foi a evolução, né? Óbvio que cada esporte teve a sua evolução, mas a história que a gente pesquisou é essa aqui. Cabello define raquete como um instrumento que serve para prolongar o braço do jogador, golpeando o objeto a ser rebatido. Então, aqui está uma imagem do jogador de tênis, né, o Federer, e a raquete lá prolongando, estendendo lá o braço dele. Agora eu deixo aqui para vocês um quiz, para vocês tentarem responder lá da melhor maneira possível. Então, em 1874, o major Walter Winfield fez a primeira raquete moderna de tênis. Como que elas eram? Letra A, madeira e cordas em diagonal. B, grafite ou fibra de carbono, cordas na vertical. C, madeira maciça, cordas entrelaçadas na vertical e horizontal, ou a letra D, metal ou alumínio e cordas na horizontal. Então eu vou deixar um tempinho para vocês responderem, eu quero ver quem que vai acertar.
E aí, conseguiram responder? Então a resposta certa é a letra C. Madeira maciça, cordas entrelaçadas na vertical e horizontal. Certo? Essas de grafite, fibra de carbono, elas vieram, já são mais modernas, tá? Então lá antigamente elas eram de madeira maciça mesmo. Os benefícios então dos esportes de raquete. O fortalecimento dos membros superiores e inferiores devido à diversidade dos movimentos que são feitos, contribui e melhora com o equilíbrio, amplia as habilidades de planejamento e tomada de decisão, contribui para ampliar o contato e as interações sociais, melhora o condicionamento físico e a saúde cardiovascular. Tá? Então, são vários os benefícios dos esportes de raquete. E muitas vezes, erroneamente, a gente acha que os esportes de raquete eles são só para as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, mas não, vou mostrar para vocês que todo mundo pode praticar com materiais alternativos. Vou deixar mais uma pergunta para vocês, quero ver quem consegue responder essa. Quantos esportes de raquete existem no mundo? Letra A, menos de 10. Letra B, de 10 a 20. Letra C, de 20 a 30. Ou letra D, mais de 30. Vou dar um tempinho para vocês responderem essa também.
E aí? Qual a resposta certa? Então acertou quem escolheu a letra D. São mais de 30 esportes de raquete. É um monte, né? E a gente vai falar sobre alguns deles, tá? Então eu convido vocês a conhecer alguns. O primeiro que eu trouxe para vocês é o beach tênis. Né? O nome diz, traduzindo, ele é tênis de praia, porém ele não necessariamente precisa ser jogado só na praia. É importante que tenha o quê? Areia, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os materiais. A raquete de beach tênis, elas são feitas de carbono, grafite ou Kevlar. Esse material é bem interessante, porque ele é feito, com esse material são feitas as coletes à prova de bala. E também são feitos os capacetes dos pilotos de Fórmula 1. Então é um material bem resistente, né, e leve, e é um tipo de um tecido. Né? Mas por que é usado no carro de Fórmula 1? Porque para evitar a perfuração, né, que algum objeto pontiagudo perfure e com isso, né, cuida da saúde do piloto. Tá? Antigamente eles usavam eram usadas raquetes de tênis para o beach tênis. Aí depois eles mudaram e fizeram suas raquetes próprias. A bolinha ela é parecida com a bola de tênis, porém ela é mais leve, tá? Ela é despressurizada. E a quadra, vocês podem ver ali que não é na praia, ó. Eu coloquei uma figura para vocês que não é na quadra, mas ela tem areia. E o que é diferente do tênis? A rede ela é mais elevada, ela tem 1,70 m e o saque ele é feito de qualquer parte do fundo da quadra. Então ele pode sacar de qualquer lugar aqui do fundo, contanto que ele não venha correndo e saque. Ele não pode vir correndo, pular e sacar, né? Ele tem que sacar parado lá no lugar. Uma perguntinha para vocês com relação ao beach tênis, tá? Como que é a sequência de pontuação do beach tênis? Letra A, 1, 2, 3, 4, 5 e existe a vantagem. Letra B, 15, 30, 40 e existe a vantagem. Letra C, 1, 2, 3 e não existe a vantagem. Ou a letra D, 15, 30, 40 e não existe a vantagem. Pensa um pouquinho lá e me digam o que vocês acham.
E aí, conseguiram responder? Então eu coloquei aqui coloquei essa pergunta porque eu achei que vocês fossem imaginar que fosse parecido com o tênis. Mas tem uma pequena diferença. A resposta certa é a letra D, tá? 15, 30, 40 e não existe vantagem, né? No tênis a gente sabe que quando chega a 40, 40, tem a vantagem, tem que abrir 2 pontos de vantagem. E no beach tênis não, chegou a 40, 40, quem fizer o próximo ponto vence, tá? Outro esporte é o badminton, um esporte de raquete. A diferença é que não tem bola, é utilizado uma peteca, ou bead, ou volante, o nome que vocês preferirem. E esse é o esporte mais rápido de raquete que tem. A velocidade da peteca ela atinge mais de 400 km por hora, tá? E os materiais, vamos lá. A gente tem aqui a raquete, que ela pode ser feita de alumínio, grafite e fibra de Kevlar também. E eu trouxe para vocês aqui 2 petecas, 2 tipos de peteca. Uma peteca, elas são feitas com material envolto com couro, né? Ela é feita com couro, envolta com couro. E aqui acima é feita de material sintético, com uma saia de nylon. E a de baixo é feita com pena de ganso, tá? São 16 penas de ganso que são utilizadas. Essas penas, muitos atletas, eles se manifestaram contra, então a BWF, que é o órgão que mantém, pensa em mudar, né, essas petecas que não sejam mais utilizadas de ganso, por mais que utilize 3 petecas de cada ganso, né, essa que é a regra. Mas provavelmente esse ano que vem, essas petecas também vão ser sintéticas, no mesmo formato das penas. O próximo esporte é o frescobol. É um esporte praticado geralmente na praia também. E utiliza uma raquete de madeira, tá? Então, as raquetes podem ser de madeira, fibra de vidro e de carbono. Aqui eu trouxe o modelo para vocês. E as bolinhas, elas são coloridas, tá? Não tem uma cor específica. Ele é um esporte colaborativo, não é um esporte competitivo, tá? Então, por ser colaborativo e cooperativo, eles não têm uma especificidade com relação às bolinhas. Cada evento tem o seu, é escolhida a sua. São 4 modalidades do frescobol. A gente tem a modalidade livre, em que os atletas eles tentam rebater o maior número de vezes um para o outro. Aí a gente tem a modalidade radical, em que os atletas eles fazem manobras e fazem movimentos difíceis para que o outro rebata. Tem a de velocidade, né, para ver em 1 minuto é marcado um tempo e é verificada quantas vezes essa bola foi rebatida. Quem fizer rebater mais vezes ganha, vence a partida. E também a modalidade em que os atletas eles escolhem quem que vai ser o atacante e quem vai ser o defensor. Então, um vai sempre atacar e o outro vai sempre defender, tá? Próximo esporte é o paddle. Esse esporte é bem legal, bem diferente, quero que vocês vejam ali, ó. Eu coloquei um GIF para vocês darem uma olhada como é que ele funciona. A quadra é bem diferente também. E ela é bem aberta para que o público possa assistir toda a movimentação lá dentro. Se vocês verem, tem essa abertura, vai aparecer daqui a pouco a abertura, o atleta ele pode ir lá fora buscar a bolinha. Então, se a bolinha for lá fora, ele conseguir pegar ela lá fora, jogar para dentro do campo de novo, continua a jogar. Tá? Então, as paredes também são válidas. Só pode bater uma vez no seu campo, não pode bater 2 vezes. Então, vamos para os materiais. A raquete do paddle é feita de fibra de carbono, tá? Ela tem essa segurança aqui, então ela é encaixada no punho dos atletas para que ela não escorregue, não saia da mão. A bolinha é um pouquinho diferente de tênis também, ela é um pouco mais leve, né? Ela não pinga tanto. E a quadra eu já falei para vocês ali no GIF, mostrei, geralmente aberta para que o público possa assistir. E importante também, são sempre em dupla. É muito difícil ver jogo de paddle individual, geralmente em dupla. O próximo é o squash, né? Vocês podem ver ali, são 4 paredes, então a gente pode utilizar as 4 paredes aqui para jogar. E tem uma altura máxima no squash, desculpa. Na squash tem uma altura máxima. Eu vou passar para o próximo slide aqui que eu vou falar para vocês sobre isso. Então aqui, ó, vocês podem ver, aqui a gente tem a linha, essa linha fica a 4,5 metros do chão.
E essas duas aqui é como se fosse uma rede. Então, eles têm que acertar sempre acima dessa marca aqui. Mas eles podem usar as 4 paredes aqui para jogar. Então, eu faço a jogada, o meu adversário ele tem que rebater a bolinha lá naquele espaço antes dela pingar mais de uma vez. Tá? A raquete de squash, ela pode ser de grafite, fibra de carbono. Tá? E outro item importante para o squash é a utilização de óculos, tá? Para proteção, porque essa bolinha é uma bolinha de borracha, né? Podem ver ali, preta. O squash vem do nome de squashed, em inglês, que é esmagada, né? Então, por isso, aqui por questões de segurança também, é utilizado esse óculos. Próximo esporte é o tênis de mesa, né? A quadra é a mesa. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os materiais. Então, a raquete de tênis de mesa, ela é de madeira, sempre com uma face vermelha e uma face preta. A bolinha, a bolinha de tênis de mesa, elas em jogos oficiais branca ou laranja. Tá? A mesa, a altura da nossa rede de tênis de mesa, ela é mais ou menos 15 centímetros e 25, tá? É a altura dela. E também é jogado em simples e em duplas, certo? Próximo esporte é o tênis de campo, né? Vou falar um pouquinho sobre a raquete, daí depois eu volto para falar sobre a quadra. Então, as raquetes de tênis de campo, elas podem ser de grafite, fibra de carbono, e geralmente as crianças elas começam com uma raquete de alumínio, que ela é mais leve. Tá? A bolinha, o processo da fabricação da bolinha é muito interessante, se vocês puderem procurar e pesquisar depois para ver como que ela é feita, é bem legal o processo de fabricação. Ela é feita através de uma vulcanização que comprime ela a mais de 200 graus, né, e ela é toda comprimida, isso aqui é nylon, né, lã e nylon, então quem tiver a oportunidade e puder ver, procurem lá para vocês verem que bacana que é. A quadra, né, ela é um espaço, pode ser em cimento, tem no saibro, tem na grama também, tem grandes slams que são realizados na grama. E a altura da rede é de 1,07 m. O raquetebol, ele é um esporte bem parecido com o squash, tá? Bem parecido. Até aqui eu coloquei um gif que ele até quebra aqui, né? É perigoso, porque isso aqui geralmente é de vidro. Nas competições oficiais, eles tentam colocar a quadra toda de vidro, para que todo mundo consiga observar o movimento. E qual que é o diferencial do raquetebol com o squash? É que aqui a gente pode usar o teto, né? Então você pode jogar a bolinha para o teto para fazer a jogada. E no squash não, lembra que tem a linha de 4,5 metros, não dá para usar. Tá? Mais uma curiosidade do squash que eu lembrei agora é a origem do squash, né? Acredita-se, uma das vertentes é que a origem do squash tenha sido numa prisão na Inglaterra em que os atletas eles jogavam a bolinha na parede com a mão mesmo, daí começaram a brincar com a palma da mão, né? Isso foi evoluindo e veio o squash, tá? E o raquetebol veio depois. A raquete de squash. A raquete ela é feita de grafite ou alumínio, né? É bem diferente essa raquete. As bolinhas têm uma curiosidade bem bacana. Essas bolinhas pretas são para os seniors, ela é mais lenta, tá? As bolinhas para campeonatos são usadas geralmente as roxas, ou verde e azul, tá? E tem a bola vermelha, que é chamada bola de fogo, que é a mais rápida que tem. Aí eu trouxe para vocês também um pouquinho sobre o esporte paralímpico. Então, o esporte paralímpico, a gente sabe que existem as Paralimpíadas, né? E os esportes de raquete também estão nelas. Aqui eu trouxe para vocês o tênis de campo paralímpico, tá? Aqui embaixo é um jogador de tênis de mesa que ele não tem os 2 braços. E interessante que o tênis de mesa, ele tem 11 classificações na Paralimpíadas, né? E muitas delas, tem várias, para quem é cadeirante, né? Para quem tem deficiência intelectual. Só que nesse caso desse jogador aqui, não tinha nenhuma classificação para ele. Então, eles colocaram ele para competir no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas,
como eles colocaram ele para competir como uma pessoa que tem problemas nos membros inferiores, né? Tem deficiência nos membros inferiores. Ele não foi campeão, mas ficou exemplo, todo mundo que ia assistir se emocionava com a força de vontade dele. Por que não tem a categoria dele? Porque não tem ninguém que jogue, né? Ele foi o grande, né, a grande explosão dos jogos, porque ele é uma pessoa que não tem atleta para jogar contra ele, então ele criou a categoria, tá? E aqui eu trouxe para vocês um atleta de para-badminton. Ele é um atleta nosso aqui do Paraná, ele estuda no Francisco Zardo, é o Vitor Tavares, ele ganhou o Pan-Americano, né, esse ano agora de 2019, foi campeão do Pan-Americano, ele se enquadra na baixa estatura, então é uma das nossas referências agora para as Paralimpíadas para o ano que vem, e está todo mundo na torcida aí, carinhosamente chamam ele de Vitinho, para que ele consiga, né, alcançar o ouro para a gente, tá? Vamos lá, trouxe um quiz para vocês, quero ver quem vai acertar dessa vez. Acerca dos esportes de raquete, qual opção é falsa? Letra A, o pêndulo é jogado em uma quadra com o teto aberto e se a bolinha for para fora, o jogador pode tentar a colocar novamente em quadra. Letra B. No badminton, não se usa bola, e sim uma peteca, que também é chamada de volante. Letra C. A raquete de tênis de mesa tem duas cores, vermelho vivo de um lado e preto do outro. E a letra D. No frescobol, não existe competição. É um esporte jogado somente na praia. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês pensem, relembrem o que a gente falou na aula e tentem responder essa questão, tá bom? Vamos lá.
E aí, o que acharam? Conseguiram responder? Então vamos ver a resposta certa. Então a alternativa falsa, tá? É a letra D. No frescobol não existe competição, até aí ok, e é um esporte jogado somente na praia. Não, eu posso jogar em qualquer lugar que tenha areia, tá? Então vamos às considerações finais. Os esportes de raquete, eles auxiliam na coordenação e habilidades motoras, desenvolvem a resistência e a força muscular. Existe uma variedade de esportes de raquete. Que tal experimentar? Então a gente juntos, nós vamos tentar colocar na cabeça de vocês que é importante participar, é importante praticar esportes de raquete, que eles são muito bacanas e trazem muitos benefícios para a gente, tá? Então eu deixo aqui o último slide, né? Eu quero que vocês, quem sabe aí, vai ficar fácil, mas eu quero saber quem que é essa atleta aqui, ó. Tá fácil o esporte, né? O esporte tá fácil de saber qual é o esporte, mas eu quero saber quem é essa mulher aqui, tá? E por que ela é importante nesse esporte, tá? Então, fica para a próxima aula, eu quero saber quem consegue descobrir quem é essa atleta. Tchau para vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e a gente se vê mais vezes, tá? Até a próxima.